Você já teve a sensação de estar conversando com alguém e perceber que aquela pessoa fala uma convicção absurda, mas no fundo não faz ideia do que está dizendo? Ela usa palavras bonitas, repete frases prontas, cita coisas que ouviu por aí. Mas quando você aperta um pouco, não tem profundidade. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já fez exatamente isso sem perceber? E é exatamente esse tipo de comportamento humano que Machado de Assis escancara no capítulo 17 de Dom Casmurro. Eu sou o Edwin Junk, o explorador de comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal de contas, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. Nesse capítulo, o Bentinho entra numa reflexão curiosa sobre a frase que Padre Cabral fala do comportamento de Pádua. Ele fere e cura. Ele começa a buscar respostas, pega livros antigos, compara ideias, tenta encontrar algum sentido nas coisas. É aquele momento em que a pessoa sai da superfície e quer entender de verdade. Só que no meio dessa busca, ele cria uma imagem poderosa, uma metáfora simples, mas brutal. Os vermes. Os vermes que roem os livros, livros antigos, livros importantes, livros cheios de ideias. E esses vermes estão ali, consumindo tudo, palavra por palavra, página por página. E aí vem a pergunta. Bentinho imagina perguntar para esses vermes: o que vocês aprenderam roendo tudo isso? E a resposta é uma pedrada. Nós não sabemos absolutamente nada do que roemos. A gente não escolhe, não entende, não ama, não odeia. A gente só rói. Percebe o que Machado está fazendo aqui? Ele não está falando de vermes, ele está falando de gente. Gente que consome conteúdo, mas não transforma em conhecimento. Gente que passa por ideias, mas não absorve. Gente que vive cercada de informação, mas continua vazia. Porque no fundo, não estão aprendendo, estão só consumindo. Agora traz isso para a vida real. Quantas pessoas você conhece que passam horas consumindo conteúdo? Vídeos, notícias, podcasts, redes sociais. Mas quando você pergunta o que você achou disso, a resposta vem pronta, decorada, sem reflexão, sem construção, sem profundidade. Tem gente que tem opinião sobre tudo, mas não tem pensamento sobre nada. Tem gente que entra numa discussão com uma certeza absoluta, mas não consegue sustentar uma simples ideia, porque nunca parou para pensar de verdade. Tem gente que vive indignada, mas não sabe explicar o motivo da sua indignação. Só sente, só repete, só reage. Quer testar isso na prática? Faz o seguinte, escolhe um único conteúdo. Pode ser esse vídeo aqui mesmo. E depois tenta explicar com as suas palavras o que você entendeu, sem repetir o que eu falei. Sem frase pronta, sem decorar. Só o que realmente ficou na sua cabeça. Porque tem uma coisa curiosa. A gente só descobre que entendeu quando tenta explicar. Existe até um fenômeno na psicologia que mostra isso. O efeito da profundidade explicativa. A gente acha que entendeu até precisar explicar com palavras. E aí você começa a perceber se você realmente aprendeu ou só consumiu. Agora segura isso, porque pode começar a ficar desconfortável. Isso não está só nos outros. A gente também faz isso.
Quantas vezes você já assistiu um vídeo, concordou e seguiu a vida sem questionar? Quantas vezes você já repetiu uma frase sem saber nem mesmo de onde ela veio? Quantas vezes você já compartilhou algo sem entender realmente o que estava compartilhando? Isso é roer. Machado está mostrando uma coisa muito sutil e muito perigosa. O problema não é nem consumir. O problema é consumir sem consciência. Porque quando você consome sem consciência, você não constrói pensamento. Você só acumula informação. E informação acumulada sem reflexão não vira conhecimento, vira ruído. É como alguém que come sem parar, mas não absorve nada. Está cheio, mas continua fraco. E talvez o mais perigoso disso tudo é que esse tipo de comportamento não dói. Você, na verdade, nem percebe. Você continua vivendo, achando que está evoluindo, quando, na verdade, só está repetindo padrões. Você acha que está aprendendo, mas está só consumindo. Você acha que tem opinião, mas está só reproduzindo a dos outros. Você acha que entende, mas está só reagindo. E olha que interessante, os vermes não mentem, eles não fingem entender, eles simplesmente dizem, não sabemos. Agora compara isso com a gente. A gente não sabe, mas age como se soubesse. E talvez aí esteja a maior diferença. O verme é ignorante, mas não finge ser sábio. O ser humano, muitas vezes, faz exatamente o contrário. E aqui fica a pergunta para te fazer pensar. Você está realmente aprendendo ou só consumindo? Você está formando as suas próprias ideias ou só repetindo ideias que parecem de alguma forma fazer sentido? Você está vivendo com consciência ou só reagindo ao que aparece na sua frente? Porque tem gente que passa a vida inteira assim, roendo tudo sem entender nada. Faz esse teste hoje e volta aqui para comentar. Não tem certo ou errado, tem só a sua percepção. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não só lê os clássicos, a gente entende o que eles dizem sobre nós. E no próximo capítulo a gente continua olhando de perto os comportamentos que passam despercebidos, mas dizem tudo. Tô só de zóio.